Oi pessoal, tudo bem? Professor Luiz, professor de História mais uma vez. E hoje a gente vai finalmente começar a falar um pouco mais sobre o Brasil, beleza? História do Brasil, eu sei que muitos de vocês não gostam, às vezes acham chato, mas eu tenho certeza, eu vou tentar mostrar para vocês aqui nessas nossas próximas aulas que não tem, garanto para vocês, nada mais divertido do que a História do Brasil. Tá? A História do Brasil é cheia de detalhezinhos assim maravilhosos que você jamais vai encontrar em qualquer outra parte do estudo da história, tá bem? Então vem comigo, a gente vai começar a falar aí sobre a colonização portuguesa. Lembrando que nas nossas aulas anteriores nós falamos sobre a colonização espanhola, falamos sobre a colonização inglesa. Agora a gente vai aí ao ponto mais importante, tá? É óbvio que, né, quando a gente está falando aí de paz, de Enem, né, das provas em geral, a colonização portuguesa é obviamente a mais importante dessas três que nós estamos falando, tá bem? Então vamos lá. Lembrem-se de algumas características que nós falamos das outras colônias, das outras colonizações, que fica muito mais fácil da gente entender isso daqui, ó. As características gerais da colonização portuguesa, primeira coisa que a gente precisa falar é que a América Portuguesa, que vai ser lá no futuro o Brasil, ela é uma colônia de exploração para os portugueses, tá bem? O que isso quer dizer? A gente já viu algo semelhante lá na nossa aula de colonização inglesa. A colônia de exploração é aquela que tem o objetivo de servir exclusivamente a sua metrópole. Então o português que vem para o Brasil naquele momento, ele vem com o objetivo de explorar, de tirar os recursos que existem nessas terras e levar para Portugal, em benefício de Portugal, em benefício da metrópole, ok? A gente viu que, por exemplo, se a gente comparar com as colônias do norte, lá nos Estados Unidos, as colônias inglesas, elas já são diferentes, né? A gente viu que elas são colônias de povoamento, né? Não tem esse propósito prioritário de explorar, né? Tem o propósito de povoar. Não é o caso da América Portuguesa, tá? A América Portuguesa ela vai ter sim o objetivo de ser explorada pelos portugueses, tá bem? Como é que essa exploração ela vai se dar na maior parte do tempo? Ela se dá por meio da agricultura, tá? Os portugueses, ao contrário dos espanhóis, eles não encontraram, num primeiro momento, metais preciosos no Brasil. Então, como alternativa a isso, os portugueses eles vão buscar desenvolver a agricultura nessas terras, tá? Já que nós não podemos ter lucro com os metais preciosos, então a gente vai ter lucro com a agricultura, tá? No caso desse primeiro momento da colonização portuguesa, a agricultura ela vai se desenvolver em torno do cultivo da cana-de-açúcar, tá bem? Numa próxima aula a gente vai falar um pouco mais sobre a cana-de-açúcar e por que os portugueses optaram pela cana-de-açúcar e não outra coisa, tá bom? A gente vai ver que existe um motivo para isso. Essa agricultura ela vai se dar por meio da monocultura, por meio da agroexportação e por meio do latifúndio. E também, claro, por meio da mão de obra escrava, por meio do escravismo, tá? Então, isso daqui, pessoal, conjunto dessas características, olha só, é o que a gente chama de sistema de plantation. Vou deixar escrito aqui para vocês. O que é um sistema de plantation? É um sistema que se baseia, então, na monocultura, na agroexportação, no latifúndio e no escravismo. Vamos ver um por um o que são cada uma dessas características. Primeiro, a monocultura é aquela agricultura voltada para o cultivo de apenas um tipo de produto, tá bem? Então, no caso do Brasil, qual vai ser esse único tipo de produto cultivado? A cana-de-açúcar, tá bem? Então a gente tem uma monocultura açucareira no caso do Brasil, tá bem? Essa cana-de-açúcar que vai ser transformada em açúcar, ela vai ser consumida dentro da colônia ou fora da colônia? Ela vai ser consumida fora da colônia. Então, esse açúcar que é produzido no Brasil, ele vai ser exportado
É por isso então que a gente vai dizer que você tem essa característica da agroexportação, tá bem? Por fim, ou melhor, não por fim, a gente tem também o latifúndio. O que significa um latifúndio? Latifúndio, pessoal, é a grande propriedade de terra. Nós já falamos sobre isso. Guardem essa palavra que ela é importante, tá bem? Para você poder lucrar com esse açúcar que está sendo produzido, você precisa de muitas terras. Quanto mais terras você tiver para cultivar, mais lucro você vai ter com o comércio do açúcar. Então, a gente vai ter, ao invés de você ter o predomínio de pequenas propriedades de terra, você vai ter uma grande propriedade de terra que muitas vezes pertence a um único cara, né? Você tem ali pouquíssimas pessoas que controlam uma grande quantidade de terras no Brasil colonial, tá bem? E por fim, se você quer obter o máximo de lucro dessa comercialização de açúcar, você precisa da mão de obra escrava. Afinal de contas, o escravo, você não gasta dinheiro com salário, certo? Se você não gasta dinheiro com salário, você consegue muito mais lucros por meio do comércio do açúcar, tá bem? Então, também vai ter o predomínio da mão de obra escrava no nosso caso aqui do Brasil, tá? Qual vai ser essa mão de obra escrava? Ela é uma mão de obra escrava negra, trazida da África, tá bem? A gente também vai dar um pouco mais de atenção a isso numa próxima aula, beleza? Além disso tudo, pessoal, além dessas outras características que eu falei, a gente tem esse outro termo que também é muito importante que vocês saibam, que é o tal do pacto colonial. O que faz de uma colônia uma colônia? A gente pode dizer em poucas palavras que a colônia ela estabelece uma relação de exclusividade com a sua metrópole. No nosso caso, quem é a colônia? É o Brasil, certo? E quem é a metrópole? É Portugal. Se a gente pegar um outro exemplo, quem são vamos lá, por exemplo, o Peru. O Peru ou a Argentina vai ser colônia da Espanha. Então a Espanha será a metrópole dessas colônias, tudo bem? E como eu disse, a relação entre esses dois, colônia e metrópole, é uma relação de exclusividade. Ou seja, a colônia, tudo que ela produz é voltada para a metrópole, enquanto que a metrópole ela fornece tudo que a colônia precisa para se manter, ok? Então eu até coloquei aqui para vocês um esqueminha do que é esse pacto colonial. A colônia, ela fornece a matéria-prima, fornece as riquezas que ela possui para a metrópole, e a metrópole, para que a colônia possa continuar funcionando, a metrópole fornece os produtos, os manufaturados necessários para o funcionamento dessa colônia, tá bem? Isso é um pacto colonial. A gente viu que, dependendo da situação, esse pacto colonial ele pode ser muito mais rígido ou ele pode ser muito mais frouxo. Por exemplo, não sei se vocês lembram, no caso das colônias espanholas, o pacto colonial era muito rígido. Por quê? Porque a Espanha ela tinha muito interesse nos metais preciosos que eram explorados nessas terras. Então, o governo espanhol ele controlava com muita força o que acontecia nas suas colônias. Por outro lado, a gente viu que lá nas colônias do norte, das colônias inglesas, esse pacto colonial ele era muito frouxo. Por quê? Porque as pessoas que fundaram aquelas colônias, elas não queriam estabelecer laços com a metrópole. Elas, pelo contrário, elas estavam fugindo da Inglaterra, né? Então o pacto colonial lá era quase inexistente. No caso do Brasil, o pacto colonial ele vai ser moderado. Ele não é nem tão frouxo quanto no caso das colônias inglesas e nem tão rígido quanto no caso das colônias espanholas. Por que isso acontece? Ele não é rígido porque os portugueses eles não vão encontrar os metais preciosos que eles queriam, mas ele também não vai ser tão frouxo porque os portugueses eles não queriam se dar o luxo de perder essas terras para os seus invasores. Tá bom? Então, existe o pacto colonial no caso aqui do Brasil. Tá bem? Vejam que ele estabelece aí um meio termo entre a colonização espanhola e a colonização inglesa.
Bom, pessoal, para a gente começar a falar da colonização portuguesa, na verdade a gente vai ver ali alguns antecedentes dessa colonização. Porque vocês sabem, o descobrimento do Brasil, a chegada dos portugueses no Brasil, ela ocorre em 1500, com o Pedro Álvares Cabral, aquela história toda que vocês já conhecem. Mas a colonização do Brasil, ela não acontece nesse momento. Vai levar algumas décadas para os portugueses, de fato, promoverem uma colonização dessas terras, promoverem ali uma dominação, uma exploração e um povoamento sistemático dessas terras para que possam ser consideradas colônias de Portugal, tá? Isso só vai acontecer em 1532, que é quando você tem a fundação da primeira vila no Brasil, a primeira vila portuguesa no Brasil, que é a chamada Vila de São Vicente, tá bem? Então, entre 1500, que é a chegada dos portugueses, e 1532, que é o início da colonização, é o período que a gente chama aí de pré-colonização. Ou seja, é um momento em que essas terras elas já são de conhecimento dos portugueses, os portugueses já exploram essas terras de alguma forma, mas a gente ainda não pode dizer que isso aqui é uma colônia de Portugal, tá bem? E a gente vai ver agora o porquê disso. Quais são as características desse breve período da nossa história que a gente chama de pré-colonização. Olha só, a gente vai ter uma pré-colonização porque o Brasil ele é colocado em segundo plano pelos portugueses. A grande verdade, pessoal, é que o Brasil ele vai ser uma decepção para os portugueses no primeiro momento. Por que isso acontece? Por dois motivos. Primeiro, que os portugueses, naquele momento, em 1500, eles estavam muito mais interessados nas Índias. A gente já falou sobre isso lá naquele nosso assunto de grandes navegações. As Índias é que forneciam as perspectivas de grandes lucros para os portugueses, graças ao comércio de especiarias. Então, enquanto as Índias davam lucro para os portugueses, o Brasil ele não era tão interessante assim, né? Era muito mais interessante para Portugal prestar atenção no comércio com as Índias do que prestar atenção na colonização do Brasil, tá bem? Além do mais, a gente já falou sobre isso, os portugueses, nesse primeiro momento, eles não vão encontrar os metais preciosos no Brasil. Ao contrário dos espanhóis, quando chegam lá no México, quando chegam lá onde hoje é o Peru, eles encontram muitos metais preciosos. Os portugueses não encontram isso aqui. Por que isso não acontece? Primeiro porque o ouro, os metais preciosos que estavam no Brasil, eles se encontravam muito mais no interior do território. Os portugueses eles ainda não conheciam o interior do Brasil, eles conheciam apenas o litoral. Além disso, os indígenas que viviam aqui no Brasil, eles não utilizavam esses metais, eles não conheciam esses metais preciosos, não davam valor a esses metais preciosos. Ao contrário do que acontecia, por exemplo, com os astecas ou com os incas, que já utilizavam esses metais preciosos. Ok? Então, cara, os portugueses eles ficam bastante decepcionados com o Brasil por conta disso, ok? Então eles estão pensando, poxa, a gente já está se dando bem lá nas Índias. Além disso, aqui no Brasil a gente não encontrou exatamente o que a gente queria. Então a gente deixa o Brasil ali, né? A gente vai mantendo ali alguma exploração, mas a gente não tem interesse em ocupar essas terras, tá bem? De qualquer forma, os portugueses eles vão pensar, bom, o Brasil não é isso tudo que a gente está querendo, mas a gente precisa tirar algum lucro daquilo ali, né? Então, no primeiro momento, qual vai ser a grande fonte de lucro para os portugueses no Brasil? É o famoso pau-brasil, ok? O pau-brasil, a exploração dessa madeira, que é o pau-brasil, ela se dá muito intensamente nesses primeiros anos aí de pré-colonização. Por quê? Porque é uma forma dos portugueses lucrarem, explorarem essas terras, sem ter que colonizar essas terras. Então era muito mais vantajoso, tá bem? Primeiro de tudo, por que esse nome pau-brasil?
Primeiro, vocês sabem, o nome Brasil vai ser originado dessa árvore, dessa madeira, tá? Agora, o nome pau-brasil, ele vem da questão justamente da tinta que essa madeira produz. A madeira do pau-brasil, ela não era uma madeira voltada para construções de mobílias, de casas, de navios. A grande vantagem do pau-brasil era justamente essa tinta que ela produzia, que era uma tinta vermelha, bastante forte. Era uma tinta uma cor tão forte que parecia que ela era incandescente, parecia uma tinta que parecia brasa. É por isso que veio o nome pau-brasil, ok? Então é uma madeira que produz uma tinta que parece brasa, por isso pau-brasil, tá bem? É essa tinta, esse pigmento que os portugueses estavam procurando, porque essa tinta ela podia ser vendida por um preço muito alto lá na Europa. Okay? Ela era usada principalmente para atingir roupas, né? Roupas de luxo. Então os portugueses podiam lucrar muito com o comércio desse pau-brasil, beleza? Quem é que vai fazer esse trabalho pelos portugueses? Vão ser os indígenas, ok? Os indígenas que viviam aqui no Brasil, são eles quem vão fornecer o pau-brasil para os portugueses, tá? Como é que isso vai acontecer? Os portugueses eles vão instalar na costa, no litoral brasileiro, construções que eles chamavam de feitorias. Então, o que são essas feitorias? Os navios portugueses chegavam nesse lugar, eles se encontravam com os indígenas ali naquele lugar e eles faziam um comércio que nós chamamos de escambo. O que é o escambo? É quando você troca um produto por outro. É um comércio que não envolve dinheiro, tá bem? Então os indígenas eles forneciam o pau-brasil e, por outro lado, os portugueses forneciam outros produtos que eram dos interesses, que era do interesse dos indígenas, tá bem? O que são esses produtos? Cara, geralmente eram espelhos, panos, ferramentas, tá? Coisas que para o português não tinham valor nenhum. Que se comparado com o pau-brasil, né, o pau-brasil era muito mais valioso para os portugueses, né? Mas eu quero mostrar para vocês aqui o seguinte, o fato de algo ser lucrativo para os portugueses não quer dizer que seja lucrativo para os indígenas, o pau-brasil. Pensa comigo, esse indígena, ele vive num lugar onde o que mais tem é pau-brasil. Ele olha para todo lado, o que ele encontra é aquela árvore. Para ele, essa árvore, essa madeira, ela não é tão valiosa assim. Por outro lado, os indígenas vivem num lugar onde não existe espelho, onde não existe ferramenta. Pensa, por exemplo, um machado. Um português deu para esse indígena um machado. Cara, esse machado é algo que não existe naquela realidade. Imagina para esse índio o quanto que esse machado não tem valor. Imagina esse índio chegando na sua aldeia com um machado que só ele tem. Uma arma que pode ser usada para várias coisas, que pode ser usada para o trabalho, que pode ser usada na guerra. Então, essa ferramenta, que eu estou dando exemplo, o machado, aos olhos do indígena, tem muito mais valor do que o pau-brasil. Ao contrário para o português, né? Para o português tem muito mais valor o pau-brasil do que o machado. Então, na verdade, a gente não pode pensar, tá? O que eu estou querendo mostrar para vocês é que a gente não pode pensar que o indígena está sendo feito de bobo nessa história, que ele está sendo enganado, tá? Porque se a gente olhar para essa história do ponto de vista do indígena, quem está sendo feito de bobo é o português. Já parou para pensar nisso? Né? Porque para o indígena, ele está pensando, olha lá, português bobinho, né? Querendo só aquela madeira boba, velha, que eu tenho aqui um monte, e ainda está me dando um monte de coisas legais em troca, né? Então a ideia é essa, né? A gente não pode enxergar essa história apenas do ponto de vista do português, do europeu, né? A gente tem que enxergar a história de todos os pontos de vista possíveis, tá bem? Então, a pré-colonização, pessoal, ela ocorre dessa forma, tá? Vejam,
não tem portugueses vivendo no Brasil, eles não estão povoando essas terras. Eles estão apenas estabelecendo uma relação comercial com os indígenas que viviam aqui. Isso não é colonização. É por isso que a gente chama de pré-colonização, tá bem? Agora, quando é que isso vai mudar? Então vejam que eu falei que em 1532, então, é quando começa de fato a colonização do Brasil. É quando os portugueses, então, agora vão realmente buscar dominar essas terras e povoar essas terras. Por que isso acontece? Primeira coisa, sabe quando você dá valor só para aquela coisa quando você perde ela? É mais ou menos o que começa a acontecer no caso do Brasil para os portugueses. Já que os portugueses eles não tinham tanto interesse no Brasil, tinham outras pessoas, outros países que tinham interesse. Por exemplo, o maior exemplo que a gente tem nesse momento, os franceses. A França, pessoal, ela vai ter muito interesse no território brasileiro. Tanto é que eles vão invadir esse território brasileiro e vão começar a se estabelecer nessas terras contra as ordens de Portugal. Quando Portugal começa a ficar sabendo disso, é aí que Portugal, digamos, acorda para a realidade. Vai falar, opa, pera lá, esses caras estão tomando as minhas terras. Os franceses podem até argumentar, poxa, mas vocês não têm o menor interesse nessas terras, então se vocês não querem, a gente quer. O que os portugueses vão falar, não, mas veja bem, a terra ainda é nossa, né? Então, para poder manter as terras para eles, os portugueses eles vão se ver obrigados a começar a colonização no Brasil. Então, o primeiro objetivo é esse, tá? Aí, o início da colonização, ela começa por causa desse medo que os portugueses tinham de perder a terra para invasores, tá bem? Eu citei o exemplo dos franceses, mas isso vai acontecer também no caso de ingleses, no caso de holandeses, que vão vir para o Brasil com o objetivo de tomar essas terras. Então os portugueses, para não deixar isso acontecer, vão começar a colonizar, ok? Além disso, pessoal, outros dois motivos aí também importantes é o seguinte: aquele comércio que era tão lucrativo lá nas Índias, aos poucos começa a deixar de ser. Por que isso acontece? Primeiro porque a viagem para as Índias ela era muito difícil. Tá? Era uma viagem longa, perigosa, cara. E então, aos poucos, os portugueses vão percebendo que não era tão vantajoso assim você estabelecer esse comércio apenas voltado para as Índias. Então, quando os portugueses percebem isso, aos poucos eles começam a prestar um pouco mais de atenção no Brasil, ok? Além disso, para a gente terminar, os portugueses eles ainda não haviam desistido do sonho de encontrar os famosos metais preciosos, ok? Então vai haver aí uma nova tentativa de explorar o território brasileiro para encontrar ouro, prata, pedras preciosas que pudessem ser lucrativas para os portugueses, tá bem? Então veja que nós temos aqui um conjunto de fatores que levam ao início da colonização brasileira, tá bem? É sobre isso que nós vamos começar a falar de fato na nossa próxima aula. Então na próxima aula a gente vai realmente começar a falar de colonização portuguesa no Brasil, beleza? Vou ficar por aqui, não deixem de estudar, se cuidem, até a próxima e um abraço.